Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar através do nosso ensinamento, o livro de Daniel. Já chegamos a capítulo 4. Vou dizer Nabucodonosor, rei Nabucodonosor de Babilônia. Outro sonho neste capítulo. Eu não sei, eu costumava dizer no meu país, quando uma pessoa come muito antes de deitar para dormir, pode ser... ele vai ter muitos sonhos por comer muito antes de dormir. Eu não sei. Pode ser o caso de Nabucodonosor, mas estamos ali sonhando novamente. Vou dizer isso, ele vai dar, este capítulo 4 é testemunho pessoal dele. Está a mostrar que ele está a abrir a boca dele. Ele já fez decreto, por exemplo, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 3 dizem, aquele Deus é Deus verdadeiro. Mas a diferença, ele está a resumir uma história que passou anos, sofrendo 7 anos, mas depois de ter sonho também pouco julgamento de Deus. Mas dando testemunho aqui, ele está a dar palavra do coração dele, da boca dele. Também Jesus disse, as palavras que saem da boca saem do nosso corações. Vou dizer uma coisa. Eu não sentia-me com qualquer obrigação ou impulso do coração para abrir a minha boca e falar sobre Jesus antes da minha salvação. Mas depois da minha salvação, o Espírito Santo estava a operar com o meu coração. Marco, é necessário abrir a tua boca. Eles não nasceram de novo no Velho Testamento. A salvação foi diferente. Os judeus abaixo da lei, com sacrifícios, com a graça de Deus, foi necessário andar como pessoa justa, obedecendo a lei. Também, gentios, parece que eles andavam antes da morte de Cristo segundo a consciência deles. Falamos sobre isto no nosso ensinamento de Romanos, capítulo 2. Salvação não é o mesmo, mas vou dizer, uma pessoa que tem encontro com Deus vai querer abrir a boca dele. E isso é uma dica que possivelmente, vou dizer provavelmente, este rei Nabucodonosor foi salvo, mas não podemos dizer com certeza. Também eu não sou juiz, mas ele sentiu a necessidade de abrir a boca dele e confessar sobre o Deus verdadeiro neste capítulo. Então, vamos examinar algumas coisas que ele vai dizer. Outra coisa vou mencionar, mas Deus ele operou muito com maravilhas e sonhos na vida de Nabucodonosor para cumprir o propósito dele naquela altura. Então, por dizer isto, simplesmente quero te ver. É errado procurar milagre ou sonho para confiar num sonho. Achamos Deus estava a operar naquela altura para mostrar a um Deus verdadeiro. Ele manifestou-se desta forma. Então, eu não quero negar o poder dele para fazer o mesmo hoje no nosso dia. Ele tem este poder. Mas o poder que ele usa não é exatamente o mesmo que ele usou, por exemplo, durante o tempo da era da igreja primitiva, o início da igreja. Quando ele operou através dos apóstolos, com dons dos apóstolos, para manifestar a autenticidade deles diante dos judeus descrentes. Por reconhecer isto, devemos reconhecer Deus tem propósito com milagre. Deus pode fazer qualquer coisa hoje no nosso dia. Mas vou dizer, muitos estão a procurar,
está a procurar erradamente receber coisa como milagre de Deus, mas é triste, muitos procuram isto sem conhecer o Deus da salvação, sem ter vida eterna. Deus quer me conhecer Ele. Como mencionei na nossa última lição, eu fui criado para amar Ele. Ele já ama mim. Ele quer me amar Ele também. Ele quer me devolver o amor que Ele tem ao Pai bom. Então, cuidado por procurar milagre. Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas Ele não opera. Ele quer me confiar nele pela fé, por ouvir a palavra dele. A pregação da vida eterna, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus por meu pecado. Amém. É um dom gratuito esta vida eterna. E vou dizer, visitante ou outra nova pessoa que chega à igreja, ele deve ouvir uma explicação certa da vida eterna, salvação da Bíblia. Não vou dizer conversão. Uma pessoa pode converter a uma religião e ficar salvo ou ficar perdido. A vida eterna não é obediência a uma religião. A vida eterna é receber um dom gratuito, confiando em Jesus como Salvador. É uma pessoa, não uma igreja, nem denominação, nem grupo ou religião, não. É uma pessoa. Ok, Deus quer conhecer-nos, Ele quer nos conhecer Ele. Vamos abrir as nossas Bíblias ao livro de Daniel, capítulo 4. Vou começar por ler versículo 1 a 3. A Bíblia diz: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Para ser-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, novamente esta expressão ligada com gentios, Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. 3. Qual grandes são os seus sinais e qual poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Ok, vou começar um pouco por ler. Este capítulo é um pouco estranho. É uma conta ditada de Nabucodonosor a Daniel sobre um sonho que teve e os eventos subsequentes que aconteceram na vida pessoal dele. É um testemunho dele. Vou dizer uma coisa, simplesmente deve viver fielmente. Deve ter testemunho da tua vida. E vou dizer, por viver fielmente, pode ser, vai pensar, Deus não está a operar. Não, fica com Deus. Fica com Ele. No fim, por viver para Ele, Ele vai operar na tua vida. No fim da tua vida, olhando atrás, eu tenho uma história aqui. Tenho uma história aqui. Tenho outra aqui. Ele vai dar-te testemunho pessoal. Não serve Deus procurando testemunho pessoal. Não é sobre mim, não é sobre ti, é sobre Jesus. Procure exaltar Cristo com a tua vida, mas vou dizer, por procurar exaltar Cristo com a tua vida, vai ter testemunho no fim. Ok. Versículo 1 diz: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Então, mas isso é este lugar de Babilônia. Vamos voltar, Daniel capítulo 3, vou ler versículo 4. E o arato apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltário, da gaita, de folhas e de toda espécie de música, prostrar-vos é decreto dado do rei, no reino dele, e adorareis a estátua
ou imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levado. Versículo 6. E qualquer que não prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas indo em frente, vamos chegar neste capítulo 3, a versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, está a ver, decreto novamente, pelo qual todo o povo, e a nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Como eu já mencionei, decretos também foi decreto feito em capítulo 2. Ele já fez decreto, mas sobre todo o reino dele. Ele já fez isto, mas também ele não deu testemunho pessoal da boca dele. É o que ele está a fazer aqui. O rei teve também experiência com Daniel de capítulo 2, antes de testemunhar neste capítulo, mas é o terceiro anúncio do rei desde capítulo 1, como decreto dado a todos os povos, línguas e nações. Mas aqui achamos uma diferença interessante. Aqui Daniel é preocupado com paz para todos que demonstram uma mudança do coração do rei. Este paz é evidente por passar através, vou dizer julgamento, pode ser prova. Julgamento pode ser mais ligado com decreto de Deus contra o homem de uma forma ou circunstância. Julgamento, julgando as nossas vidas, a Bíblia diz, crente que julga ele próprio, não vai ser julgado de Deus. Prova tem significado um pouco diferente, porque prova é ligado com crentes, como Abraão que foi provado com Isaac, quando Deus mandou Abraão para oferecer Isaac no Monte Morias. É um exemplo só, prova já através toda a Bíblia. Mas prova significa, já está crente. Julgamento pode ser para crente, mas também pode ser para descrente. Simplesmente parece mais como isto. Mas é semelhante à mudança do coração do crente, que torna-se nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a pessoa tem Cristo, há mudança da vida. E eu sempre estou a dar exemplo, eu posso receber Cristo hoje à noite, já fui ao meu serviço hoje, vou ir amanhã também com a mesma roupa. Pode parecer a mesma pessoa, mas uma mudança acontece quando a pessoa confia em Cristo. Esta mudança é imediata, é instantâneo, é receber a vida eterna, este dom gratuito por receber. E não vai necessariamente, mas pessoa com Cristo vai mudar hábitos carnais do exterior, mas é possível ver Marco o mesmo de ontem do que hoje. Mas depois de receber Cristo. Mas a mudança não é feita no exterior, a mudança é de dentro que pode influenciar o exterior. Mas quando a pessoa tem paz com Deus, é possível ver nos olhos. Ele tem confiança no coração que ele não teve antes. Pode ser já está confiando em Cristo, mas ficando com algumas angústias ou tribulações ou tristezas do coração. Mas fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vou encorajar-te a ficar com Ele. Ele quer operar na tua vida. Ele vai ajudar-te. Então, simplesmente, uma mudança acontece. Então, parece Nabucodonosor é diferente, falando desta forma, neste versículo 1. A minha preocupação, depois de ser salvo, foi a salvação de outros. Eu queria outros escapar daquele lugar do inferno. Mas, dando paz com Deus, a vida eterna segundo o Evangelho. Paz com Deus agora é alcançado por receber Jesus
receber pessoalmente Jesus como Salvador, mas no reino futuro de Jesus aqui na Terra, a característica deste reino vai ser paz. Já falei várias vezes, a paz com Deus, que é salvação. Aquela barreira do pecado entre mim e Deus é tirado por me confiar nele. Mas há outra paz que é disponível hoje, mas para crentes, que é paz de Deus. Isso é para crente, a pessoa que já tem paz com Deus, mas ele anda com paz de Deus no coração, por andar segundo a vontade dele. Não é qualquer andar, é andar com ele, mas segundo o Espírito Santo dentro de mim. Eu também através da palavra. Lembra-te, Efésios capítulo 5, a pessoa cheia do Espírito Santo canta da mesma forma da pessoa em Colossenses capítulo 3, que é cheio da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é muito abusado hoje no nosso dia. Mas quando a pessoa é cheia da palavra, ele vai andar segundo o Espírito Santo. Não como este grande falso que é feito hoje, quando este tira a mão no vento e outro vai cair, perdendo consciência. Isso é falso. Lembra-me naquele dia futuro em que o anticristo vai enganar com sinais, prodígios e maravilhas. Sim, segundo Tessalonicenses 2, versículo 9. Mas, simplesmente, Deus quer-me ter paz com Ele andando segundo o Espírito Santo e disponível a crente que já tem paz com Deus, por ser paz de Deus na anda dele. Mas a outra paz que achamos na Bíblia, deve ler Lucas, capítulo 2, quando aquele anúncio do rei foi feito aos pastores. Paz na terra. Isso é outra paz. Nós não temos este paz na terra agora. Vamos ter este paz na terra como a segunda vinda de Cristo. Mas até o fim daquele reino dele, fim de 1000 anos, quando o diabo é solto, ele vai enganar alguns. Aí, o coração de homem é complicado. Como é possível viver com ambiente perfeita e com todas as necessidades vai abundar naquela altura? Então, mas no fim, eles vão rejeitar Cristo novamente. Homem é fraco. Mas eu sou fraco. Mas a minha obrigação cada dia é matar Marco. Simplesmente, vou dizer, eu penso que Lucas 2, versículo 14, aquele versículo é mudado nas novas versões, porque eles não entendem. Eles não conhecem manejar bem a palavra de Deus. Então, cuidado. Paz na terra é coisa futura. Mas eu posso ter paz com Deus. Também paz de Deus no meu coração por andar com Ele agora. É disponível para crente. Vamos continuar. Daniel, capítulo 4. Quero ler versículo 2. A Bíblia diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Mas muitos procuram milagre nestes dias. Deus tem poder, todo o poder sobre a criação dele para fazer qualquer milagre hoje no nosso dia. Ele tem este poder, mas ele quer nos viver pela fé. Fique com Deus, segundo a tua necessidade. Ele fornecerá milagre quando é segundo a vontade dele. Mas o problema de hoje, muitos querem milagre, mas não querem Deus. E cuidado com isto. Vou dizer, Deus teve grande propósito com os milagres que foram feitos na era da igreja primitiva, como eu já mencionei, que não existe hoje. Lembra-te, Jesus Cristo,
primeira pedra de esquina. E a fundação, Efésios capítulo 2, versículo 20, a fundação é os apóstolos e profetas. Eles são a fundação da igreja. Eles não existem hoje. Existem apóstolos falsos, sim. Judas Iscariotes vai voltar como filho da perdição para enganar. Mas, por que Deus deu grande milagre aos apóstolos naquela altura? Porque os judeus pedem sinal. E também, quero dizer, Deus queria mostrar através daquela 11 também Matias, depois de ser escolhido, ele queria, foram mais do que 12 apóstolos também, mas ele queria mostrar o poder dele, através dele, para mostrar que eles foram autênticos. Durante toda a era da igreja primitiva, os apóstolos foram conhecidos como autoridade. Qual é a nossa autoridade de hoje? É a palavra de Deus. Mas naquela altura não. Eles não tiveram a Bíblia escrita. Eles tiveram muitos ensinamentos recebidos da boca, vou dizer, de Jesus. Então eles tiveram coisa para dizer, também eles foram como autoridade. Mas, Marco, como foi possível? Não, foi possível porque eles andavam com Deus mais do que os outros. Jesus provou isto durante o ministério público dele. Mas a exceção é o apóstolo Paulo, que viu Cristo no caminho para Damasco. E ele também teve dons dos apóstolos. Também ele andou. Segundo o Espírito Santo, ele disse, eu sou príncipe dos pecadores, 1 Timóteo capítulo 1, mas ele andou melhor do que qualquer outro crente na história da igreja, o apóstolo Paulo. E também, ele escreveu algumas vezes, mas eu penso que tem o Espírito Santo. Ele falou estas palavras do respeito de casamento. Outro homem que pensa que é mais inteligente quer duvidar a palavra de Paulo. Vou dizer, Paulo escreveu. Ele teve outra carta para Coríntios que ele escreveu também. Deus não preservou aquela carta. Pensa que Deus tem poder para preservar a palavra que ele quer preservar? Sim, ele tem este poder. O apóstolo Paulo falou segundo a verdade, ele andou com o Espírito Santo melhor do que você. Sim! E Deus preservou a palavra que Paulo escreveu. É a palavra de Deus, a nossa autoridade. Então, não vou negar esta palavra, vou aprender disto. Simplesmente estou a tentar mostrar, Deus tem poder para fazer sinais. Também ele fez abundantemente esses sinais, milagres, na era da igreja primitiva, porque os judeus estavam saindo da lei mosaica. Moisés na montanha, fogo descendendo, tábuas escrito do dedo de Deus. Os judeus andavam, temos Moisés. Não, agora tem Jesus. Mas eles rejeitaram, então Jesus manifestou o poder de Deus na vida destes crentes apóstolos para mostrar que Deus estava com eles. E vou dizer, ninguém pôde discutir. Eles colocaram pessoas ao lado do caminho de Pedro quando ele passou para ser curado por a sombra deles cobrir eles quando ele passou. Se não é o apóstolo de hoje, os apóstolos falsos. Cuidado com isto. Então, neste caso, não esqueça que Deus está a lidar com os judeus, especialmente Daniel. Judeus em cativeiro. É uma confirmação que Deus opera com milagre com os gentios para demonstrar o seu poder aos judeus. Está a ver? Vamos ler Êxodo capítulo 4. Pequeno estudo. É bom estudar a Bíblia. Êxodo capítulo 4, vamos ler versículo 28 a 31. A Bíblia diz, e relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés,
e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. O povo, vou dizer, judeus em Egito, naquela altura. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Eles acreditaram, grego ele pede sabedoria, mas judeu pede sinal. 1 Coríntios capítulo 1. Pois você já sabe, deve saber este versículo, hein? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas não somente isto. Paulo fez o mesmo. Vamos ler Atos capítulo 14. Paulo, missionário para os gentios. Mas ele fez viagens várias. No fim do ministério, ele não curou o problema de Timóteo do estômago dele. Ele deixou Trófimo em Melita com doença, sim, no fim do ministério dele. Mas no início, não. Ele fez muitos milagres, mas oposto para gentios. Marcos, o que está a acontecer? Mas vamos ler. Atos capítulo 14, versículo 8. Estava assentado em Listra, certo homem, leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Lembra-nos de Atos capítulo 3, aquele coxo no templo. 9. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e disseram até nós. Eles reconheceram grande poder sobrenatural que Paulo possuía. Mas Paulo foi posto, foi dom, este poder para fazer dons milagrosos através da mão dele. Sim. Mas outro está a pensar, mas Marco, onde estavam os judeus? Mas vamos voltar neste mesmo capítulo a Atos 14, versículo 1 e 2. A Bíblia diz: e aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, ok? Os gentios estavam lá, mas também judeus, mas não, isso foi... Este foi a sinagoga em Icônio, mas não é lista, como já vimos, mas vamos ler o versículo 19 também. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrestaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Paulo, eu penso que de fato ele morreu lá e sobreviveu novamente. Mas, quero dizer isto, aconteceu lá em Listra com outros judeus que já experienciavam esta pregação de Paulo. Eles queriam rejeitar Cristo. Alguns judeus acreditaram, mas estes sinais foram testemunho contra eles. Deus fez isto para mostrar o poder dele através destes apóstolos. É exemplo de Paulo. Mas o anticristo vai enganar. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 9. Já citei esta passagem, mas vamos ler novamente. 2 Tessalonicenses capítulo 9, e vou ler capítulo 2, vou ler versículo 9 e 10. A Bíblia diz: quem? Mas este anticristo. Lembra-te os mistérios, Deus manifestado em carne 1, mas também aqui o diabo manifestado em carne. Um dos mistérios que Deus deu ao Paulo
leva-lhes dos segredos dele, mas também para outros crentes que são fiéis para estudar e manejar bem a palavra. Amém? Mas versículo 9, a esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para se salvaram. Mas ele vai ser testemunho novamente com este anticristo, mas feito com gentios, mas testemunho a todos. Isso vai acontecer no tribulação. Mas é um engano. Outros milagres vai ser feito de Elias e Moisés para convencer os judeus crentes. Este Judas Iscariotes, vou dizer, muitos estão a procurar erradamente milagre e sinal hoje. E penso que eles são prontos para maduros. Quando o fruto é pronto para ser apanhado, é chamado maduro. Muitos crentes são maduros, podem ser não crentes, mas muitos estão a procurar sinal e milagre, mais do que salvação. Hoje, no nosso dia, é uma tristeza. Salvação, mas eles já confiaram em Cristo ou não? Isso depende. Mas por confiar em Cristo, a pessoa é salva. Mas há muitos que vão à igreja procurando milagre hoje no nosso dia que não são salvos e por ser, eles são maduros para ser enganados deste anticristo, porque eles não vão sair com a igreja. Mas Paulo é uma figura daquela 144 mil na tribulação. Vamos ler Mateus capítulo 10. Pequeno estudo, fica comigo. Mateus 10. Vou começar com o versículo 1. Fique comigo, cuidadosamente esta leitura. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mas ele chamou 12 discípulos. Mas versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Eles tornaram-se apóstolos por receber poder para fazer estes sinais milagrosos. Então, ele está a dar os nomes deles. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo, eis chegado o reino dos céus. O evangelho do reino, pregado naquela altura, Mateus 10, somente para Israel. Somente para Israel. Vamos ler Mateus 24, que é depois do arrebatamento da igreja e tribulação, tempo de angústia de Jacó. Deus vai operar novamente com Israel naquela altura futura. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino, não evangelho da graça de Deus, não evangelho que quer dizer a morte, sepultamento e ressurreição por nossos pecados, não, que é a nossa mensagem agora. É outro evangelho. Outra que Paulo condenou em Gálatas capítulo 1, mas ele condenou durante a idade da igreja. Depois da saída da igreja é diferente. Este evangelho do reino será pregado não para Israel, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu penso que é o ministério destes 144 mil. Paulo é uma figura disto, para gentios, mas para dar testemunho aos judeus. E vou dizer, no fim da tribulação, os judeus que ficam vão ser salvos. Outros vão perder, mas a Bíblia diz no fim, todo Israel vai ser salvo. Lembra-te, já falamos sobre isto, isso é ligado com o tempo dos gentios. Tempo dos gentios. No fim, todo Israel vai ser salvo. Ok. Vamos voltar. Daniel capítulo 4, então. Este Bíblia é muito rico, hein? Versículo 3.
qual grandes são os seus sinais e qual poderosas as suas maravilhas. Vou dizer amém. Deus é todo-poderoso. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Mas parece Nabucodonosor aprendeu algumas coisas de Daniel. Quando ele quer dizer, neste versículo, o seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração, ele está a citar Salmo, capítulo 144, versículo 13. De onde Nabucodonosor aprendeu a palavra? Eu penso que, mas não tiveram Bíblias naquela altura. Também eles tiveram estes rolos, mas Daniel escreveu o livro de Daniel, pode ser, mas para dizer Nabucodonosor estava lá com outros rolos, lindo, e que ele leu este Salmo 145, versículo 13, penso que não. Não? Provavelmente aprendeu disto de Daniel. Então, os reinos dos gentios estão a operar agora, segundo o plano de Deus. Já mencionei o tempo dos gentios, abaixo da permissão dada ao diabo. Vou lembrar-te isto, simplesmente. Vamos ler Lucas capítulo 4. O diabo opera somente segundo a permissão de Deus. Tudo que vai acontecer no fim, mas é segundo o plano de Deus. O diabo, sem impedimento, ele quer destruir-me como pó. Mas alguém está a impedir isto até ele ser tirado. Mas simplesmente nesta altura, agora, tempo dos gentios, quem está a reinar é homens dos vários países, mas através do poder do diabo. Este Lucas capítulo 4, vou ler versículos 5 e 6, a Bíblia diz: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, falando com Jesus, tentando Jesus. Versículo 6. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Ele não estava a mentir lá. O diabo está a operar segundo a permissão de Deus. Ele ofereceu a Jesus. Foi uma oferta genuína, como salvação para todos agora. É uma oferta genuína. Mas Jesus negou porque foi necessário ele morrer antes de reinar. Eu penso que o diabo sabia isto. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O Deus deste século é este mesmo diabo. Ele tem poder, mas abaixo da permissão de Deus. Então, mas Deus está a controlar os reinos e também crentes são mandados para obedecer os governos que existem hoje. Em Romanos 13, versículo 1. Simplesmente vou dizer isto. É possível me sofrer tentando obedecer o que está escrito aqui. Pode ser segundo o plano de Deus. Mas, por ser não entrando no fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel capítulo 3, mas crentes também são presos hoje. Acontece. Torturados. Acontece. Alguns são mortos. Mas eu não vou procurar ser torturado. Também não vou gostar passando tortura. Eu penso que não vou ter graça como Paulo para cantar. Ou fé, pode ser fé forte, como Paulo para cantar naquele momento. Mas o que está a dizer a Bíblia? Eu devo aprender a confiar em Deus em qualquer circunstância. Então, é a nossa
tarefa e nosso desafio de hoje com a nossa fé. Vamos voltar a Daniel, capítulo 4. Vou continuar lendo o versículo 4 a 7. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa. Cuidado, Nabucodonosor, e prospero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, do sonho, ele lembrou nesta vez. Hein? Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Versículo 7. Mas cuidado, Nabucodonosor. Mas isso foi antes do período de 7 anos de sofrimento. Isso foi depois do sonho, mas antes de ser julgado. Versículo 7. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Já encontramos este grupo em Daniel capítulo 2. E eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Nabucodonosor ainda não aprendeu de Daniel em capítulo 2 que estes outros homens são falsos? Ainda está a continuar confiando neles? Cuidado, senhor rei Nabucodonosor. Eles não conseguiram. Vou dizer, estes são fracos. Como muitos fracos de hoje que gostam de ouvir a voz deles falando, mas não segundo a palavra. Cuidado. Este capítulo 4 está a dizer, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e prospero no meu palácio. Cuidado com o tempo de descanso e prosperidade. Temos a expressão no meu país, uma mente ociosa é a oficina do diabo. Está a ver? Deus quer o crente que trabalha. Ele não quer crente preguiçoso. Lembra-te, Davi, quando ele pecou com Batseba? Foi o tempo quando os exércitos foram à batalha, mas Davi ficou atrás. Ele foi tentado porque ele negou participar na batalha. Alguns crentes preguiçosos têm mais tempo do que é bom. Oficina do diabo para operar na vida deles. Mas versículo 5, a Bíblia diz, tive um sonho que me espantou e estando eu na minha cama, as imaginações e visões da minha cabeça me turbaram. Ok, mas simplesmente como eu já mencionei, pelo menos ele está a lembrar o sonho agora. Ele não conseguiu lembrar em Daniel capítulo 2, mas este sonho é pessoal e vou dizer, este sonho é sobre Nabucodonosor. Ok, mas indo um pouco em frente, este versículo 7, então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Esta vez o rei lembrou o sonho. Esta vez o rei lembrou o sonho, mas com o mesmo resultado que ninguém conseguiu dar a interpretação. Ok, mas vou ler uma pequena citação de regra do respeito desta palavra adivinhadoras, mas este tem a ideia de usar a verdade para vantagem. Portanto, um adivinhador é aquele que diz a verdade via diabo. Então, é possível a verdade ser falada de uma maneira que não glorifica Deus. Então, no fim, pode ser esta palavra falada que é a verdade, mas que não glorifica Deus,
é do diabo e, no fim, é falso. Eu estava a falar com outro hoje sobre estes milagres falsos. E ele respondeu-me, mas eu não gosto do homem que nega esta experiência, não acreditando, mas não tendo experiência, ou não sabendo ou investigando os fatos. Eu disse, vou ficar com a palavra de Deus. O diabo pode fazer milagre, como já achamos. O diabo pode fazer. Mas pode ser Deus vai usar para o milagre não ser feito, como aquele que um pregador, alguns anos atrás em Gondola, disse que, mas com certeza vou ressuscitar esta irmã da morte. Eles abriram sepultura, mas ele não conseguiu. É nessa Deus permitir isto. Simplesmente eu vou avisar-te. Confia na palavra, não milagre. É possível o milagre de Deus, mas o diabo tem este poder também, segundo a permissão de Deus. E quando a pessoa quer milagre mais do que a palavra, é possível Deus vai enganar aquela pessoa por dar milagre. Está a ver? Mas vamos ler Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, vou ler versículo 16 até 24. A Bíblia diz, e aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Falando a verdade e falando a palavra falsa, eu não sei, mas ganhou muito dinheiro. 17. Esta, seguindo ao Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Falando a verdade. Está a ver? E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, mas ele não queria conhecimento, ele não queria promoção? Não como este falso. Paulo queria ser conhecido como servo verdadeiro de Deus, não afiliado como este falso. Está a ver? Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentaram-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem participar, nem praticar, visto que somos romanos. Este judeu, nós não queremos a palavra. É como os judeus em Atos capítulo 14, que já lemos. Pode ser querendo guardar a lei, pode ser querendo esse adivinhador, mas caminhos falsos. Ok. 22. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aconteceu. Onde Paulo estava a cantar meia-noite. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então, eles estavam lá e eles começaram a cantar e dar louvores a Deus, orando. Homens melhor do que eu. Deuteronômio 29, as coisas segredas pertencem a Deus. Ele vai revelar aos servos dele. Mas com capacidade de usar estes outros adivinhadoras. Então, mas Nabucodonosor teve adivinhador.
adivinhador que ele chamou. Mas Deus não permitiu revelação naquela altura, esperando para Daniel dar a interpretação. Por quê? Porque o Deus Altíssimo, ele queria ser glorificado. Está a ver, hein? Então, mas, boas palavras. Deus estava a operar lá, através de Daniel, mostrando aos judeus, mas na verdade ao todo o povo. Nabucodonosor vai ter decreto para dizer, ele é o Deus verdadeiro. Ele vai confessar com a boca. Então, cuidado, Deus já operou na tua vida, já recebeu este dom gratuito de Deus da vida eterna. Não fecha a boca. Proclama o Evangelho ao mundo perdido para conhecer o Deus verdadeiro. Não segundo o milagre, não segundo o adivinhador, mas segundo a palavra dele. Vamos ficar na palavra dele, pedindo a Deus para dar-nos mais riquezas desta palavra, para convencer outros discutidores. É boa coisa. Então, vamos falar mais sobre Daniel nesse Daniel capítulo 4, com este sonho de Nabucodonosor na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.